Neemias capítulo 8, versos de 1 a 12. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxeste o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Pai amado, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá e pedimos que o Senhor, Deus, nos abençoe neste momento de estudo, leitura da Tua palavra, Deus. Agradecemos a Ti pela oportunidade e que Teu Espírito fale aos nossos corações, colocando em nós o maior desejo de estudar, de ler, de meditar, de ensinar a Tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto que, se fôssemos pegar detalhe por detalhe aqui, precisaríamos realmente de uma série, um texto muito bonito, que fala a respeito de várias coisas importantes. E nós vamos tentar aqui resumir em algumas palavras. Uma das bem-aventuranças diz que devemos ter fome e sede de justiça. E se você pensar, o que é justiça?
Aonde nós aprendemos o que é justiça? A fonte de toda a justiça é a palavra de Deus. Então, para que a gente tenha fome e sede de justiça, acredito que a gente tem que começar, tendo fome e sede da palavra de Deus. Se falta fome da palavra, falta fome de justiça. E nós precisamos, então, pensar seriamente nessa questão. Nós precisamos priorizar, aproveitar, valorizar todo o tempo que nós temos para estudar a palavra de Deus. Acabei de dizer agora, que se a gente for estudar apenas esse texto, com poucos versículos, nós ficaríamos, vamos dizer assim, sem exagero, várias semanas, vários domingos. E nós precisamos dedicar mais tempo para a palavra, para que a gente possa viver melhor. Quando a gente lê essa passagem aqui de Efésios 4, 22 a 24, ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem e renovar no espírito do vosso entendimento. Como cristãos, nós devemos desvestir dia a dia daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que é da nossa própria natureza, e devemos vestir as coisas boas, coisas santas. E ele fala: renoveis no espírito do vosso entendimento. Entendimento, a mensagem, o intelecto, aquilo que nós temos como o que é verdadeiro. Como que nós podemos renovar esse entendimento? Através da palavra de Deus, através daquilo que nós conhecemos e aprendemos de Deus. Eu tirei nessa noite para nós um exemplo aqui de Neemias capítulo 8. Aqui nós podemos entender que os muros de Jerusalém estavam sendo construídos, mas mais importante do que reconstruir muros, do que reconstruir um templo, do que ter uma estrutura para adorar ao Senhor, era reconstituir o coração, restituir a vida, reconstruir os caminhos. Aqui é o reconstruir a comunhão, o ouvir a palavra. E o capítulo 8 traz aqui esse momento histórico de renovação do povo de Deus, através da leitura e exposição da palavra de Deus. Já que a gente poderia aplicar, a gente tem visto, não sei, acho que todo mundo vê, tantos templos lindos por aí, e igreja, templo do Senhor, não precisa ser feio, precisa ser bonito sim também, mas há de se pensar, templos gigantescos, templos bonitos, templos tecnológicos, estão sendo cada vez mais construídos. Essas pessoas nem sempre estão sendo constituídas, nem sempre estão sendo abençoadas espiritualmente. Nem sempre nesses templos há o estudo contínuo, sequencial da palavra de Deus. E essa é a ideia, precisamos de templos, precisamos mais da palavra de Deus. Se não tiver templo, tendo a palavra já é suficiente. E aqui nós começamos a tirar algumas lições de um ajuntamento, Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, um ajuntamento. E eu coloquei aqui, ajuntamento foi espontâneo, coletivo, harmonioso e proposital. Primeiro, ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Espontâneo, aqui não há uma forma, uma comunicação, uma grande promoção feita por meses, aquela expectativa, faz inscrição, paga ingresso, marca o lugar. Aqui fala que eles estavam ali e o povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Coletivamente, todo o povo, aqui fala de homens, mulheres, podemos dizer crianças, podemos dizer pobres, ricos, agricultores, nobres, homens, mulheres.
e todos no alvo de buscar a palavra de Deus. Algumas vezes nós percebemos que as pessoas estão perdendo esse costume de estarem juntas, como nós estamos aqui, né? De pessoas diferentes, crianças, jovens, homens, mulheres, mais pobres, mais ricos. Muitas vezes nós temos visto ministérios, igrejas que se dedicam a um grupo, né? A igreja lá dos ricos, lá a igreja do condomínio, ou uma igreja que trabalha com jovens. A gente vai à igreja, a gente só vê jovem. Vai à igreja, só vê velhos. Essa palavra é meio feio, né? Mas pessoas experientes. A gente percebe que algumas igrejas estão fazendo cultos específicos. Não, o culto tal hora é dos jovens, o culto das 19h30 é dos velhos, o culto não sei o que é para as crianças. Nós trabalhamos com departamentos, isso é uma bênção. A gente precisa ter um momento para as crianças estudarem juntos, estarem juntos, dos homens, das mulheres, a SAF e tudo mais. Mas a gente não pode perder essa comunhão aqui, de simplesmente nos reunirmos, independente da idade, do que é homem, do que é mulher, de quem é mais de situação, de quem tem um intelecto mais avançado, porque a palavra de Deus, ela não tem dificuldade de chegar, né? Uma criança entende a palavra de Deus, um adulto entende, uma pessoa mais humilde, uma pessoa rica. É a palavra do Senhor, é o Espírito Santo falando aos corações de nós convertidos. E aqui também fala de um ajuntamento harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem, um só. Ajuntamento, mas comunhão. E aqui, irmãos, há um puxão de orelha para nós, porque nós percebemos que muitas vezes nós como igreja nos ajuntamos, estamos perto uns dos outros, mas talvez nem tão unidos de alma. Às vezes há uma dificuldade. E como eu falei há pouco, né, muitas vezes as igrejas não têm mais um tempo de comunhão, igrejas que se reúnem e as pessoas nem se conhecem mais. Sempre gosto de citar o Salmo 133:1, como é bom e agradável viverem reunidos os irmãos, não, unidos os irmãos. Nós precisamos vencer barreiras e viver em comunhão, irmãos. Nós somos diferentes, a gente não está aqui para procurar qual é a nossa diferença, para falar que eu sou melhor, que o outro é pior, que um tem razão, que o outro tem razão. Nós estamos aqui para adorar como nós cantamos, para juntos adorar ao Senhor. E o Deus que nós temos, o propósito que nós temos é muito maior do que a diferença que provavelmente vem existir. Não há espaço na igreja para um virar a cara de um lado para o outro. Nós precisamos ter essa comunhão, independente das situações. E aqui também fala proposital, né? É curioso que eles estavam reunidos, e o texto diz que disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro. Disseram que trouxesse o livro. Houve ali um momento em que estamos aqui reunidos, estamos juntos, e vamos então, vamos trazer o livro. Vamos ler a palavra. É um verdadeiro avivamento que naquele momento ali sentiram esse desejo de ouvir a palavra. Eu lembro uma vez que nós íamos para a Missão Caiuá e o ônibus não chegou nunca, né? Ficou lá umas 6 horas, acho que esperando o ônibus. Em algum momento a gente entrou na igreja central lá e começamos a cantar. Foi algo espontâneo. A gente podia estar só na porta reclamando, né? Agora que eu pensei nesse texto, a gente podia ter lido a palavra também, né? Porque, irmãos, nós estamos juntos, nós pensamos a mesma coisa, então nós devemos falar do nosso Deus. Quando nós nos reunimos, o que que nós conversamos? Sempre tem que ter espaço para a palavra de Deus. Quando você se reúne com a sua família para almoçar, para cantar, você tem que ter espaço para a palavra de Deus. Momento para a gente meditar a palavra de Deus. E principalmente na igreja, né? Nós não temos que ter pressa, nós temos que ter tempo para Deus, para estudar a palavra, para ouvir a palavra, para meditar nessa palavra. E aqui diz também que foi proposital, ou seja, eles tinham sede de ouvir
a palavra de Deus. Eles estavam unidos não em torno de um encontro social, não em torno de um preletor específico, não em torno de um evento, né? Mas estavam reunidos em torno da palavra de Deus. Além do povo que ouviu, que aprendeu da palavra de Deus, há um destaque importante à liderança aqui. Hoje mesmo, cedo, a gente estava falando de líderes que adulteravam a palavra. E aqui a gente vê pregadores realmente comprometidos com as Escrituras. Esdras era um homem comprometido com as Escrituras. Esdras 7, verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos. Repare então aqui, nós temos buscar a lei, eu coloquei aí embaixo, ler, para cumprir e para ensinar, explicar, ensinar e aplicar essa palavra do Senhor. Em torno da palavra, irmãos, o pregador não tem que estar preocupado em falar palavras bonitas, em contar experiências, em palavras agradáveis. A maior necessidade de uma igreja é de um pregador, ou de um pastor, ou de uma pessoa, de um líder, que ensine com fidelidade a palavra de Deus. Essa é a necessidade. E eu posso dizer que qualquer um de nós, de alguma forma, pode ensinar a palavra. O que precisa? Estudar, compreendê-la, e aí aquilo que você entendeu, você vai falar. E faça uma aplicação dessa palavra. O que ela significou para você? Isso é a pregação, nosso chamado sermão expositivo. Porque se a gente fizesse apenas uma leitura aqui, tudo bem que nós entenderíamos muitas coisas. Mas nós temos esse privilégio de ler e depois fazer uma explicação. E também aplicar essa palavra às nossas vidas. É o que nós, como igreja, somos chamados a fazer. A reunir como igreja, aprender esses caminhos do Senhor. Essas três palavras são importantes para nós. Ler. Esdras trouxe a lei, leu, abriu o livro, e nós vemos aqui a fonte da mensagem. Não era a autoridade do mensageiro, não era nada mais além do que a palavra. E eles estavam atentos à leitura da Bíblia. Aqui também fala sobre o explicar, versículo 7, versículo 8, quando fala aqui que eles estavam ali e entenderam, foi pregado à altura do entendimento, ou seja, nós não vivemos como igreja, a igreja, embora seja um lugar que nós aprendemos espiritualmente, que nós temos emoções, que nós nos sentimos bem quando nós cantamos, mas a igreja é um lugar que é o entendimento que mexe com as emoções. Se a emoção está sendo mexida por outra coisa, se não o entendimento da palavra, algo está errado. Eu não posso ficar emocionado por uma beleza de um templo ou por alguma coisa aqui sonora, diferente. Eu não posso ficar emocionado pelos apelos que muitas vezes existem nas igrejas. Agora, eu não estou falando que é errado, que é proibido a igreja ter uma iluminação diferente, a igreja ter um grupo de louvor, a igreja ter um telão. Não, irmãos, o problema é quando isso é a prioridade, isso é o que move a emoção das pessoas e não a palavra. Essa mensagem aqui eu já tinha separado ela já para outra semana. E é curioso como a mensagem de hoje cedo da aula da classe dos adultos está relacionado com o que eu estou falando aqui, com o que nós vimos hoje cedo, a respeito de Jeremias pregando àquela igreja, aquele povo que estava afastado, eles não queriam ouvir a palavra, eles queriam apenas ouvir aquilo que agradasse, e quando eles eram chamados à atenção, eles caçoavam, eles não acreditavam, e perseguiam o profeta. Aplicar o texto
A aplicação do texto assim, o alvo do sermão. E eu gosto muito dessa passagem aqui de Neemias, que ela é bem completa. Versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Aqui, o que aconteceu é que diante da palavra que foi exposta, primeiro eles ficaram tocados e se entristeceram pelo seu pecado, e estavam chorando, só que parece que não paravam mais de chorar, e há uma explicação: olha, agora não, agora vocês já prantearam, agora vocês vão festejar, agora vocês vão se alegrar. Então houve uma explicação daquilo que eles estavam ali aprendendo. Verso 10, festejem. Verso 11, não chorem. O texto explicado moveu o povo, e eles assim aprenderam da palavra do Senhor. Que nós temos no verso 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles ouviram e foi explicado, e eles praticaram essa palavra. Vários ensinos aqui, né? Nosso tempo não compete tantos detalhes, mas fala que eles foram também ensinados a ofertar, a abençoar outras pessoas, ajudando essas pessoas. E eles, assim, com certeza, como um homem só, como sejam unidos, atentos a ouvir a palavra de Deus, reverentes, né, que falam que em algum momento eles se curvaram diante daquele momento, depois adoraram ao Senhor com as mãos levantadas, se alegraram, choraram, se alegraram e estavam prontos a obedecer. Lembra que nós falamos no início, irmãos? Fome e sede de justiça, fome e sede da palavra, do conhecimento da palavra. Nós não podemos estar nos reunindo apenas em torno de algumas questões, de alguns desejos, mas principalmente em torno da palavra. O culto tem a palavra como centro. E aqui nós percebemos que eles foram bem, digamos assim, firmes naquele momento. A curiosidade aqui, eles permaneceram com seus ouvidos atentos. Neemias 8:3 fala: e leu no livro, diante da praça que estava na fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei do Senhor. Sabe que horas essa tal de alva aí? Lá para 5, 6 horas da manhã, né? Até o meio-dia, 7 horas de estudo da palavra, atentos. Eu creio que eles não arredaram o pé dali. A gente começa o culto 7h30, 7h45, tem gente querendo tomar água já, não tem? Ou depois fica já agoniado. Hoje eu posso demorar bastante, né? Baseado aqui nesse texto, a gente pode prolongar a mensagem. Mas a gente fica agoniado, será que não vai acabar? Será que não vai parar? Já entendi, estou cansado de saber. Irmãos, a palavra sempre é a palavra de Deus. Podemos repetir várias vezes, terminar esse sermão aqui e começar de novo, com as mesmas palavras. Porque há tempo para tantas coisas, né? Essa semana mesmo eu estava pensando, eu estava assistindo uma série que todo mundo fala que era muito boa, muito boa. Aí eu assisti, a série é interessante, um acha muito boa, outro acha horrível, né? Eu assisti e falei, gente, aí quando você começa a passar para frente, já perdeu, né? Sem contar que eu começo a assistir, nos primeiros 10 minutos eu já dormi, então acho que é ruim, porque quando eu acordo já está acabando o episódio. O melhor lugar de dormir é assistindo série. E aí eu fiquei pensando, que tempo perdido, esse monte de coisa sem nada a ver, nem entendendo eu estou.
Podia estar lá estudando Neemias, né? Olha que texto emocionante para a gente estudar melhor, não? Com detalhes, pegar comentários, entender melhor. Eu, depois desse estudo de hoje, eu quero voltar várias vezes aqui para entender melhor. O que estava acontecendo antes, depois, detalhes. O que significa esse a porta da cidade, ou isso, aquilo. Mas nem sempre nós temos essa fome e sede. Mas de repente a gente tem fome e sede de cada situação, de cada coisa. E o mundo está desse jeito, né? Quanto mais vazio, mais atividades, mais visualizações. Se você colocar um vídeo de fofoca lá na internet, se você começar a comentar o que todo mundo está comentando, você vai ter muita visualização. Coloca o sermão de hoje lá na internet. Amanhã eu coloco cedo, tem 2 visualizações. Aí depois passa tempo, às vezes tem 50. E essa visualização, a pessoa olha assim, entra e sai, né? Não assistiu, não vai se iludir, não. Eu estou exagerando um pouco, irmãos, mas é mais ou menos isso. E aí tem umas coisas na internet, eu não sei direitinho, mas eu vou só contar assim mais ou menos. Os adolescentes depois me contam como que é o nome disso. Se tem uma coisa na internet, que a pessoa entra lá e fica com umas coisas lá em cima, tipo um copo de água, uma banana, uma coisa. E aí, as pessoas começam a entrar, tipo uma live. E as pessoas começam a entrar. E aí a pessoa, ela dá um dinheiro e fala, banana. Aí a pessoa que está na live lá, geralmente ela está disfarçada, ela tem que ficar, banana, 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 banana. Aí ele ganhou do dinheiro da água. Aí ele, água. Vocês acreditam que isso existe? E disse que o sujeito ganhou R$4.000 em algumas horas fazendo isso. 40.000 pessoas assistindo ao vivo o sujeito falar, banana, banana, banana. Olha, daqui a pouco eu vou ter like aqui nesse nosso... O algoritmo, né, vai falar, olha, tá bom lá o culto hoje lá do Jardim Maringá, né? Aí começa a subir a audiência. Mas nós não somos muito diferentes do mundo, não, irmãos. Que quantas vezes nós estamos ali passando tanto tempo, vendo coisas que não nos levam a nada. Lê o livro desde a alva até o meio-dia, e todo o povo tinha ouvidos atentos. O povo permaneceu sem sair do lugar. Não havia distração, enfado. É triste, né, irmãos, a gente ficar enfadado de estar na igreja. Ai, vai cantar mais um hino ainda. A exposição, a aplicação da palavra produziu vida, resultado, atingiu o intelecto, a emoção, choro, alegria, restauração, tudo isso. Por quê, irmãos? Porque essa alegria é de origem divina. O verso 10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria momentânea, sentimental. Estavam alegres pela presença do Senhor. Muita gente não está mais sentindo a presença do Senhor. Não sabe o que é alegrar-se no Senhor. Muitas vezes nós, na nossa vida de pecado, estamos esquecendo o que é alegrar no Senhor, o que é alegrar na palavra do Senhor. O povo se regozijava não apenas por causa de Deus, mas também de sua graça, do seu amor, dos seus dons. E aqui há esse efeito, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A força não estava nas bênçãos, nos bens materiais, como nós falamos hoje cedo, né, na aula do jovem rico, que ficou triste porque o Senhor, depois dele dizer o que farei para herdar a vida eterna, Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, não, guardo. Então, vende tudo que tens,
Ou seja, Jesus sabia que ele não guardava os mandamentos e que o coração dele estava preso às felicidades materiais. Então aqui diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou fortalecido por essa alegria no Senhor. Vos despojeis do velho homem, vos renoveis no Espírito. Um grande avivamento acontece a partir dessa obediência da palavra, em buscar a palavra, e não novidades, não voltarmos às Escrituras. A palavra de Deus, ela é rica, e ela, graças a Deus, ela precisa ser entendida e explicada por pessoas simples como nós. O efeito dela está no Espírito Santo, está no entendimento, não na qualidade do pregador, né? Graças a Deus. O quanto nós estamos interessados, irmãos? O quanto nós estamos atentos à palavra? O quanto a palavra faz resultado nas nossas vidas? Eu contei aqui uma certa vez, não sei quantos lembram, conta a história que o missionário Ronaldo Lidório estava trabalhando entre os concombas, e lá tem várias histórias, né, de maravilhas que ele experimentou diante de Deus. Uma dessas histórias que ele estava traduzindo o Novo Testamento para a língua dos concombas, e uma senhora de 60 anos foi até a aldeia e pediu para que ele falasse 13 versículos para ela. Só que ela foi até a aldeia a pé, demorando 4 dias para chegar até onde o missionário, o pastor, reverendo Ronaldo Lidório estava. E ela decorou esses 13 versículos e voltou. 2 dias de caminho de volta, diz que ela esqueceu um versículo. E aí ela fez o quê? Voltou. Eu fiquei me colocando no lugar dela, acho que eu ia ter voltar umas 50 vezes, né? Porque acho que andar meia hora, eu me esqueci, né? Voltava. Não sei, não tinha papel para anotar. Sei que ela voltou. E aí perguntaram para ela, né? Poxa, como que você justifica isso? E a frase que ela diz é muito bonita. A palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. A palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. E a gente termina com essa pergunta: quantos versículos temos deixado esquecidos no caminho? Charles Spurgeon, nos exortando ao estudo da palavra de Deus, ele diz: nunca negligencie a palavra de Deus. Que enriqueça o seu coração em preceitos e enriqueça em entendimento, e então a sua conversa, quando fluir da sua boca, será como o seu coração, rico, untuoso e saboroso. Ó, vá, cristão, para a grande mina de riquezas e clame ao Espírito Santo para tornar seu coração rico para a salvação. Assim, sua vida e sua conversação serão uma bênção para os seus companheiros, e quando lhe virem, seu rosto será como o do anjo de Deus. Vá, cristão, para a grande mina de riquezas. Habite ricamente em vós, disse Paulo. A palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos aqui, Senhor, e que o Senhor Deus coloque entendimento em nós. Nós pedimos que o Senhor nos dê fome e sede de justiça, e para isso, ó Deus, que o Senhor nos dê apetite para o estudo contínuo da Tua palavra. Que o Senhor Deus abençoe a nossa igreja, Pai, para que todos nós, ó Deus, estejamos sempre preparados para ouvir,
para ensinar, para amar a palavra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor Deus assim nos ajude, nos abençoe e fale conosco durante essa semana, ó Pai, para que nós possamos refletir nessa grande necessidade de não deixar esquecido pelo caminho a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.